Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus Maria José. Seja bem-vindo à Escola Justiniana. E na aula de hoje, nós teremos como tema Animar as vocações é servir a Igreja. E será conduzida pelo Padre Alessandro Nonato, religioso vocacionista. Vamos nos colocar na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que me chamais do mundo exterior para o mundo interior, inspirai as nossas ações e pensamentos e elevai para vós a minha mente e o meu coração. Fazei que pela vossa graça, cada palavra, pensamento e gesto, a partir deste momento, seja sempre sinal da vossa glória, do vosso amor e da vossa vontade. Amém. Boa aula! Jesus, Maria e José a todos. Mas todo mundo está me escutando? Está tudo tranquilo? Sim. O áudio? Pronto. Então, agradeço desde já, né, poder estar aqui com vocês para falar desse tema que é a questão da minha vocação, né? O tema da vocação é servir a igreja. É um tema, eu diria, do nosso dia a dia, um tema para nós que somos animadores vocacionais, tranquilo, é o nosso feijão com farinha, feijão com arroz, né? Não há muita dificuldade para compreender. A gente preparou um slide, mas não fui eu que fiz o slide, eu fiz a matéria, mandei para uma pessoa e tem muita coisa repetida. Então, eu diria até que não precisa colocar, não, Douglas. Acho que dá para eu fazer. E depois a gente manda o material quando eu fazer uma revisão. Eu fui ver agora à noite, que como estava, então existe muita coisa repetida. Fui colocando e acabou, né, se tornando alguma coisa repetitiva. Mas eu começo com uma frase de São Justino que eu acredito que nos ilumina bastante para pensar sobre esse tema, né? Animar as vocações é servir a igreja. E São Justino tem aquela frase, tem uma convicção de que não faltam vocações, né? Mas animadores, suscitadores e cultivadores de vocações. Então, veja, essa consciência de São Justino, sem dúvida nenhuma, é o que deve também afetar a todos nós, né? E não faltam vocações, porque o Senhor continua chamando, desde que chamou, desde Abraão até Pedro, Maria, Pedro, o mesmo continua chamando a todos nós. Deus não deixou de ser Deus, né? E por isso ele não deixa de chamar. Agora, essa convicção de São Justino, lá do seu tempo, é muito atual também no nosso tempo, sabe? Que não faltam vocações, mas faltam pessoas comprometidas com esse trabalho, né? Animadores, suscitadores, cultivadores, né? De vocações. Até porque o tema está dizendo que animar as vocações é servir a igreja. Mas a gente pode já também dizer que a vocação, talvez o primeiro celeiro de vocação é a família. Uma família que reza, uma família que, né, tem de fato uma caminhada de igreja, uma caminhada eclesial, contribui e muito
né, na questão da animação vocacional. Então, isso é muito importante. Depois, quando a gente fala em vocação, a gente tem que lembrar que a nossa vocação comum, né, a vocação comum a todos, é a santidade. E por isso eu começo com o Catecismo da Igreja, no número 1720, que vai dizer que a vida cristã é, desde já, participação na bem-aventurança celeste. Ou seja, uma vez batizados, uma vez participando da vida cristã, já é, de certo modo, uma participação na bem-aventurança celeste. É uma participação, de fato, né, na vida de santidade. É, é essa participação, e essa participação se dá exatamente por meio da vivência da própria vocação, seja na vida consagrada, seja no ministério ordenado, seja na vida local, dentro do matrimônio, não importa. Mas todos nós somos chamados à santidade. E é isso que está nas pessoas. Muitas das vezes a não perseverança em uma vocação é exatamente a falta de convicção, né, do espírito da dimensão da santidade. Quando a gente perde ou não tem essa dimensão da santidade, então tudo passa, de fato, a perder o seu valor. Não tem mais o seu valor. É como se não tivesse um fim, né? Não tivesse algo, né, para lutar, para conquistar. Então a gente perde, de fato, o ânimo, né? A gente perde a esperança. Estamos falando da esperança, a esperança nunca decepciona, exatamente porque essa esperança é o próprio Jesus. Né? E a missão da igreja. A gente lembra aqui algumas frases de Papa. Papa Francisco, ele insiste que a pastoral vocacional é uma tarefa fundamental da igreja. Então, é uma tarefa fundamental da igreja. Eu diria que não existe igreja sem vocações, né? Não existe igreja sem chamado, não existe igreja sem animação vocacional, né? Isso significa que a comunidade cristã é corresponsável no despertar vocacional. Animar as vocações não é apenas organizar campanhas, mas cultivar um ambiente de discernimento, de testemunho que favoreça a resposta generosa ao chamado divino. Então, lembro, o Papa Francisco reforça a importância da pastoral vocacional. É uma tarefa fundamental da igreja. E eu acrescentaria, sem a qual não existiria, de fato, comunidade. Não existiria seguidores de Cristo e, consequentemente, não existiria igreja. São João Paulo II, na exortação Pastores Dabo Volves, 1992, reforçou que a animação vocacional nasce da própria identidade da igreja. Ou seja, toda a comunidade cristã deve sentir-se responsável pelo nascimento e amadurecimento das vocações. Olha que coisa bonita, né? Toda a comunidade cristã, não apenas, né, os intitulados animadores vocacionais, né? Não só apenas as equipes vocacionais, né? Aqueles que estão diretamente no serviço vocacional, mas toda a comunidade cristã deve sentir-se responsável pelo nascimento e amadurecimento das vocações. É uma responsabilidade para todos nós. Né? Esse ensinamento recorda que a igreja cresce e se renova a partir da resposta fiel dos que são chamados a seguir. Então, cada, né, pessoa que, chamada por Deus, responde a Deus, né, esse chamado, ela está, de certo modo, né, está, de certo modo, fazendo com que a igreja cresça. É mais um membro da igreja, é mais um servidor da igreja, é mais, né, discípulo da igreja. Né?
Depois, eu recordo também o Papa Bento XVI, que destacou que a vocação é sempre um dom gratuito de Deus, mas requer uma escuta atenta e uma resposta generosa. É a mensagem para o Dia Mundial da Oração pelas Vocações, no ano 2009. Né? Então, a vocação é sempre um dom gratuito. Alô? Então, a vocação é sempre um dom gratuito de Deus. A resposta generosa de todos aqueles que são chamados. Então, a escuta atenta, essa escuta atenta também depende, né, das intermediações. E nós, animadores vocacionais, precisamos ser, né, essas intermediações para ajudar a todos, né, a obterem essa resposta atenta e generosa ao chamado de Deus. Né? Então, esse aspecto mostra que a animação vocacional é também pedagógica espiritual, pedagogia espiritual. Ensinar os jovens e adultos a escutar a voz do Senhor que chama. Então, a animação vocacional, né, é também pedagogia espiritual. Ensinar os jovens e adultos, né, a escutar a voz do qual o Senhor do Senhor, né, a voz do Senhor que chama. Né? Então, isso é muito importante para a nossa realidade. Né? Animar as vocações é servir a igreja porque significa zelar pela continuidade de sua missão evangelizadora. Então, vejam a importância da animação vocacional, né? Porque é exatamente despertando vocações na igreja que a gente zela pela continuidade da sua missão evangelizadora. O serviço vocacional não se restringe ao clero ou à vida religiosa, como por muito tempo a gente foi ensinado, a gente pensou, né? Só deve trabalhar na animação vocacional, só deve ajudar, né, nesse discernimento só os padres e, quando for necessário, a vida religiosa, né, os religiosos e as religiosas. Não, né, todos somos responsáveis, todos somos responsáveis. Inclui o incentivo às vocações laicais, né, matrimoniais, ou seja, cada cristão tem um papel insubstituível na construção do reino de Deus. Então, não cabe apenas só ao padre, aos ministros ordenados, a vida consagrada. É claro que o padre, como pastor, né, ele tem também uma missão, eu diria, principal, né? Talvez sua missão principal é a de despertar vocações para a igreja. Né? A literatura espiritual católica sublinha a importância do testemunho de vida de cada um de nós. Como é que a gente vai ajudar os jovens, né, os adultos, as pessoas, né, a se perceberem chamadas por Deus? Através do nosso testemunho. Né? Deus, diz São João Bosco, né? Deus colocou-nos neste mundo para os outros. Então, a gente pode também dizer que no campo da vocação, nós somos para os outros, para ajudar os outros. Né? Esse espírito de entrega ensina que a animação vocacional é cultivar ambientes de fé, de oração e de fraternidade, nos quais cada pessoa possa discernir o sentido de sua vocação. Até porque, quando a pessoa ela não consegue chegar a esse patamar, né? Não consegue chegar a discernir, né, a sua vocação, ela fica perdida nesse mundo, né? É uma pessoa que não se encontrou, porque quem não se encontra com Deus, consequentemente, não tem como nem encontrar-se consigo mesmo, né? E também não se encontra com o irmão, né? A gente pode dizer assim, quais são os meios, né, que a gente pode estar utilizando para, né, a animação vocacional, para ajudar a despertar as vocações. Eu trago alguns que a gente já pratica, a gente já faz, mas a gente precisa estar atento
para que a gente não esqueça desses pontos, né? A prática da animação vocacional exige criatividade. Eu lembro do evangelho do domingo passado, quando Jesus elogia aquele administrador infiel. Não elogiou a sua maldade, elogiou a sua esperteza. A gente precisa também, né, no serviço da animação vocacional, ser um pouco também esperto, né? Ser um pouco mais criativo, né? Planejarmos também, como é importante planejar, né? É tanto que se a gente não planeja, não acontece nada. Porque é aquela questão, quando todos fazem, ninguém faz. Vamos fazer também muitas coisas, acaba que não sai nada. Então, o planejamento pastoral é muito importante, mas, sobretudo, o testemunho. Eu costumo dizer que a gente pode, né, ser muito bom na tecnologia, usar muito a tecnologia, já não é pecado, mas o que de fato toca no coração das pessoas, né, é o testemunho. Por isso que o santo, a história do santo, ainda é, de certo modo, importantíssimo para a gente ajudar no despertar vocacional dos jovens e dos adultos, né, das pessoas. Agora, entre os principais meios utilizados, podemos destacar, por exemplo, a oração vocacional, que muitas vezes a gente faz apenas no meio vocacional. Como é que a gente quer vocações se a gente também não reza pelas vocações? E rezar pelas vocações aqui, não só por aqueles que ainda não abraçaram uma vocação na igreja, mas também rezar pelos que já abraçaram, para que sejam perseverantes, né? É a base de toda animação, seguindo a exortação de Jesus, pede ao Senhor da Messe, envie operários, né? Então, envie operários. As equipes vocacionais paroquiais, sabe, né, aí, né, toda a igreja, não pode esquecer de modo nenhum, né, a dimensão oracional, né, pela vocação, né? Pede ao Senhor da Messe e envie operários. Podemos dizer que muitas vezes os nossos reuniões, né, os nossos encontros, eles estão muito mais preocupados com reflexões, com conteúdo, do que, de fato, com um momento mais reflexivo, um momento mais orante, né, um momento mais de espiritualidade. Por que não dizer grupos de oração, adoração eucarística, jornadas de oração pelas vocações, são instrumentos eficazes. A gente nunca pode esquecer, até porque a vocação é chamada de Deus, é dom de Deus, né? Então a gente não pode cansar, de modo nenhum, de rezar, de pedir ao Senhor que mande operários para a sua mente. Concede aqueles que já responderam também a sua vocação na igreja, né? Então, grupos de orações, adoração eucarística, né? A adoração eucarística não só um dia da semana, do mês, mas cultivar também a adoração eucarística nesse intuito de pedir ao Senhor vocações, né? Jornadas de oração pelas vocações, para quem tem um Dia Mundial de Oração pelas Vocações, mas poderia ter outros momentos, outras jornadas, né, de oração, né, jornadas de oração pelas vocações. Ou seja, são instrumentos verdadeiramente eficazes também no nosso caminhar. E o segundo ponto, já falei, mas repito, o testemunho de vida. A vida alegre e coerente de leigos, religiosos, ministros ordenados, não tenha dúvida, desperta nos jovens a inquietação vocacional. Um leigo realizado no seu matrimônio, né? Um leigo consciente da sua vocação, mesmo que não tenha abraçado o sacramento do matrimônio, porque a vocação laical ela não se resume ao sacramento matrimonial. Muitos leigos
né, são solteiros, não buscam o matrimônio, mas dão um testemunho de sua vida, de sua vocação, de sua missão, um testemunho alegre, coerente, né? Um religioso alegre, coerente com sua vocação, um padre alegre, sem dúvida nenhuma, né? Desperta nos jovens essa inquietação vocacional. Essa inquietação vocacional. Vamos dizer, por exemplo, um jovem que nasce, né, cresce uma família que vê os seus pais, por exemplo, né, se respeitando, né, se valorizando, se amando, né, vivendo de uma forma muito bela a vocação laical dentro do matrimônio, acaba que sendo, de certo modo, um despertar vocacional para a vida laical no matrimônio, por causa do testemunho dos pais. O contrário também, com alguém uma família que vê os seus pais o tempo todo se ofendendo, se xingando, se maltratando, né? Realmente não vai despertar nesse jovem, não vai para a vida laical, na vida matrimonial. A mesma coisa para a vida, para os ministérios ordenados. Né? Um padre que não dá testemunho, um padre que não reza, um padre que é, é igual aos outros, né, no sentido de comportamento, não é uma referência para esse jovem, não vai gerar uma inquietação vocacional religiosa, religiosa, do mesmo jeito. Então, é muito importante isso no vida. Eu diria que esse é o ponto mais alto de toda a animação vocacional na igreja. Né? Depois, o acompanhamento pessoal, né? A direção espiritual, escuta atenta e discernimento personalizado são essenciais. Nós vocacionistas damos o nome disso de GDV, né? Grupo de Discernimento Vocacional, onde a gente acolhe meninos, meninas, para fazer esse caminho. A gente oferece a eles um espaço de oração, um espaço de reflexão, um espaço que eles podem pensarem melhor sobre a sua vocação. Então, acompanhamento pessoal, acompanhamento personalizado dos jovens. A gente faz uma vigília da juventude, a gente faz um despertar dos jovens, né? E depois, como fica? Né? Como fica? Né? É preciso que a gente desperte no jovem e depois também o acompanhe de forma personalizada aqueles que procuram, né, discernirem a sua vocação. Então, é essencial, eu diria, para a vida da igreja, né, como um todo. Né? Depois, alguns meios da animação vocacional. Continuando, né? O quarto ponto, encontros e retiros vocacionais. Eu falava isso no início. Né? Experiências comunitárias de ação e formação ajudam as pessoas a perceber os sinais do chamado. Encontros e retiros vocacionais. Depois, o uso dos meios de comunicação. Aí as redes sociais, mídias digitais, publicações vocacionais ampliam, sem dúvida nenhuma, o alcance da pastoral, o alcance, né, do serviço de animação vocacional. Né? E a gente tem um exemplo aí, né, do nosso hoje santo, né, São Carlo Acutis, né, um adolescente, né, que com 15 anos partiu para a casa do pai, usava as redes sociais, né, e usava para evangelizar. Sem dúvida nenhuma, é uma referência para os adolescentes e jovens também, né, nesse sentido da vocação. No sentido da vocação. Alguém que usava as redes sociais, que usava de uma maneira, eu diria, coerente, usava de fato para evangelizar. No dia de sua canonização, eu brinco, uma forma, repetia com o pessoal, principalmente com os jovens, né? Será que a perícia do Vaticano chegasse nas nossas
nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes sociais, nos nossos celulares, computadores, será que encontrariam, de fato, apenas coisas que nos elevaria para a santidade, nos elevaria para Deus, né? Porque o processo de canonização de Carlo Acutis passou por isso, né? Passou pela, eu diria assim, pela investigação do seu celular, investigação do seu computador, para ver se ali não teria alguma coisa, né, que pudesse condenar ou mesmo parar o processo de canonização. Então, as redes sociais, sem dúvida nenhuma, são de profunda importância também nessa ajuda para animar as vocações, né? Agora, quando utilizamos, né, de uma maneira legal, como uma ferramenta, de fato, de evangelização, uma ferramenta que possa despertar nos jovens essa curiosidade vocacional. Depois, sem deixar de lado essa parte que é muito importante, é a inserção comunitária. Ou seja, como que a gente vai ajudar os jovens, as pessoas, sem antes a gente inseri-la na vida comunitária, né? Vida comunitária. A experiência de serviço na comunidade fortalece a dimensão missionária da vocação, não tem dúvida, né? Então, o adolescente, o jovem, a criança, já na catequese, quando escuta falar de vocação, quando escuta da santidade, da dimensão da santidade, não tem dúvida que essa criança já cresce com uma semente vocacional gerando nela, né? E quando ela dá continuidade nisso, participando, né, do Crisma, participando do grupo jovem, participando, né, do grupo de coroinhas, né, e tantos outros grupos na igreja, sem dúvida nenhuma, é base, né, para escutar a voz de Deus, é base para poder responder à sua vocação. Então, não existe vocação sem a inserção melhor, comunitária. A pessoa é chamada dentro da comunidade, dentro da comunidade. Muitas vezes não tem aquela frequência, não tem aquela vida, né, mais de compromisso com a comunidade, mas está na comunidade, participa da missa, né, participa de alguns encontros, de algumas atividades, isso é essencial, né? A experiência de serviço na comunidade fortalece a dimensão missionária da vocação. Então, o vocacionado, a vocacionada não surge do nada, né? Não surge do zero, mas ela precisa de uma caminhada para poder, de fato, vivenciar também esse despertar vocacional. E aí eu aproveito para a gente reforçar a presença nossa como animadores vocacionais nos grupos de coroinha. Hoje, se a gente olhar bem, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão, na grande maioria, nos grupos de coroinha, né? Depois a nossa participação, né, enquanto pessoas, né, da animação vocacional, do serviço de animação vocacional, por exemplo, nos grupos de catequese, né, na dimensão catequética, desde, né, a infância até a juventude, né? E a nossa participação muitas vezes ali discreta, não precisamos muitas vezes falar, mas a nossa presença, de fato, isso vai despertar neles uma certa curiosidade, né? Basta dizer, ali está alguém que participa da equipe vocacional. Ali está alguém que pode lhe ouvir, lhe ajudar, né, no aspecto vocacional, na dimensão vocacional. Isso basta, né? Porque a pessoa vai lhe procurar e você vai dar, de certo modo, aquela atenção e vai conduzir, né, nesse caminho, né, do discernimento vocacional. Então, não podemos esquecer desses pontos, né? Eu lembro aqui, né, os 6 pontos: a oração vocacional, o testemunho de vida, acompanhamento pessoal, encontros e retiros vocacionais, uso dos meios de comunicação e inserção comunitária. Inserção comunitária. Eu ouso dizer que
nós, animadores vocacionais, precisamos, né, estar mais presente também na comunidade, porque senão a gente não vai ajudar, né, os outros irmãos a despertarem na vocação, né, eu diria, a, a, a ter essa curiosidade santa para poder pensar a vocação pessoal. Depois, amados irmãos, o que é que a Igreja Católica diz sobre a importância da animação vocacional? A gente diz que nosso tema é animação vocacional, né, é uma, aqui o tema geral, é servir a Igreja, né? Animar as vocações é servir a Igreja. Mas aqui agora a gente é convidado a ver um pouquinho o que é que a Igreja Católica diz sobre a importância da animação vocacional, né? O Concílio Vaticano II destacou a vocação universal à santidade. Lá no início falava da vocação à santidade, né? Através do documento Lumen Gentium, capítulo, né, 5º, reafirmando que toda pastoral deve ter caráter vocacional. Toda pastoral deve ter caráter vocacional. Não tem como uma pastoral não ter caráter vocacional, né? A pastoral familiar, né? Ela tem um caráter vocacional. Como você vai trabalhar a temática família se você não coloca a temática da vocação, né? E isso despertar, principalmente nos filhos, né, dos casais que participam da pastoral, mas também dos eventos realizados pela pastoral familiar, né, para poder contribuir nesse despertar vocacional. Não podemos dizer, por exemplo, que os grupos de orações, como, por exemplo, o apostolado, né, da oração, como também, né, os movimentos como Legião de Maria, ou mesmo a Renovação Carismática e tantos outros, não tenha esse caráter vocacional. Porque se utiliza da palavra de Deus, ou se proclama a palavra de Deus, já é, de certo modo, uma ferramenta, a ferramenta principal para despertar vocações. Porque como que vamos despertar vocações? Qual é a ferramenta principal? A palavra de Deus. E acredito que todos os grupos, todas as pastorais, elas utilizam a palavra de Deus, né? E a partir daí, com certeza, a semente vocacional vai ser germinada no coração de quem a escuta, né? A escuta. Então, afirma que a pastoral vocacional deve ser vista como prioridade absoluta da comunidade cristã. Serviço de animação vocacional, né? O Papa Bento XVI, em sua mensagem também para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, ele insistiu que a animação vocacional é responsabilidade de todo o povo de Deus e não apenas de especialista. Então, todo o povo de Deus e não apenas de especialista. São Justino diz para a gente, nós vocacionistas, que nós devemos ser especialistas em vocação, né? No serviço da animação vocacional, pelo carisma que Deus concedeu a São Justino. Mas, né, não só os especialistas que ajudam, né, na animação vocacional, né? Todo o povo de Deus, de certo modo, tem um caráter, pelo batismo, de ajudar na animação vocacional, né? Convidar a igreja, Papa Francisco, né, em Cristo Vivit, né, naquele documento de 2019, recentemente, né, ele convida a igreja a caminhar junto com os jovens, ajudando-os a discernir sua vocação como projeto de vida em Cristo. É uma outra questão que também nós, que trabalhamos com vocação, temos que pensar, será que a gente está buscando a juventude? E muitas vezes a gente só pensa nos encontros que a gente faz, que a gente realiza, e a gente quer que os jovens venham para os encontros que a gente realiza,
Mas a animação vocacional não é só feita nos encontros que a gente realiza. Por que não nós irmos aos encontros já programados pelos jovens na paróquia? Há poucos dias aqui, na nossa paróquia em Aparecida, teve a Vigília da Juventude. Achei bonito, porque lá estavam membros da pastoral vocacional, né, da equipe vocacional paroquial, participando da vigília, que não foi a EVP, a equipe vocacional que programou, foi o jovem. Então, muitas vezes a gente fica até triste, porque os nossos eventos vocacionais acabam não dando muita gente. A gente não alcança muita gente, muito jovem, mas a gente pode estar indo ao encontro deles, ou seja, participando já dos encontros programados pelos jovens. Por exemplo, dos coroinhas, por que não participar uma vez ou outra, né, quem sabe uma vez no mês, ou então de 2 em 2 meses, de um encontro dos coroinhas na paróquia que a gente participa, né? Então, não precisamos ficar preocupados se a gente não obteve o número de pessoas, de jovens, nos encontros que a gente realizou, que a gente programou. Se não conseguimos, a gente vai ao encontro dos encontros já programados por ele. Acredito que vai ter uma aceitação muito melhor do que até mesmo dos nossos encontros, os encontros programados por nós. Isso não estou dizendo que a gente não deva, pelo contrário. Lembra que lá na frente eu dizia a importância de um serviço de animação vocacional criativo, né, que faça de fato uma programação, mas, claro, isso não isenta de modo nenhum a nossa participação já nos encontros programados dos jovens, né? Dos jovens, seja na Crisma, seja nos grupos jovens, seja nos coroinhas, tantos outros, né, encontros e atividades que têm a presença da juventude. Eu trago aqui, para a gente concluir, algumas características de um animador vocacional, né, para a gente pensar, né, sobre isso, uma vez que animar as vocações é, de certo modo, né, ajudar a igreja, né, é contribuir com a igreja. Então, nós precisamos conhecer, né, quem somos como animador vocacional. Então, animador vocacional deve ser, antes de tudo, testemunha autêntica da alegria do Evangelho. Entre suas características destacam a espiritualidade profunda. Não se pode pensar em um animador vocacional como reza, né? Ou seja, cultivar a gente do outro, né? Capacidade de escuta. Isso é muito importante nos tempos de hoje, escutar. A gente foi preparado, parece, para falar. Não. Temos que ter a escuta, oferecer atenção, empatia ao jovem em discernimento vocacional, né? Entre aspas, perder tempo escutando. Escutando não são coisas agradáveis. Porque muitas vezes a gente acha que um vocacionado que está fazendo um caminho só vai por coisas agradáveis. Aí quando o vocacionado fala de coisas que não são agradáveis assim, a gente acaba ficando descanalizado. Infelizmente, a realidade que vivemos hoje, onde os jovens estão muito mais envolvidos, inseridos, né, traz realidades seríssimas. Por exemplo, problemas psíquicos, emocionais, né, problemas afetivos, sexualmente falando também. E como a gente lidar com essa situação, né? Problemas familiares, famílias todas praticamente desestruturadas, pais separados, né? Então, saber ouvir sem um preconceito,
sem um julgamento, como muitas vezes a gente acaba fazendo. Então, é muito importante a capacidade de escutar, oferecer atenção e empatia ao jovem em discernimento vocacional. Discernimento e prudência, né? Um pouco como Eli, seja Samuel, né? O animador vocacional deve ter essas características: saber ajudar o vocacionado a discernir, de fato, a sua vocação. Não é papel nosso, do animador vocacional, direcionar o vocacionado, dizer para ele qual é a vocação. O animador vocacional, ele tem que ter muito cuidado para não ficar repetindo frases já prontas. A gente até fala, eu sou um desses que costumo falar, por exemplo, nos jovens, com os adolescentes, com os coroinhas, né? Você já pensou em ser padre? Ok. É uma forma da gente despertar a curiosidade. Agora, para quem já está no caminho, a gente tem que tomar cuidado, porque esse nosso insistir, você não quer ser padre, você não quer ser padre, pode se tornar, de um modo, uma direção, né, uma violação à liberdade do vocação, coisa que jamais Deus, né, está de acordo. Deus está de acordo. Então, não podemos violar a liberdade vocacional. Por isso que o animador vocacional precisa ter discernimento e prudência, orientar-se, respeitando a liberdade da resposta vocacional de cada indivíduo. Nós que moramos em uma casa de formação, a gente muitas das vezes fica triste com a saída de um dos vocacionais, ou de um, né, dos formandos, né? Ficamos tristes, porque somos humanos, mas, né, não podemos, de modo algum, né, interferir na escolha individual e pessoal do vocacional. Isso faz parte da missão do animador vocacional, né? Depois, a formação teológica e pastoral. O animador vocacional tem que conhecer de modo especial a teologia da vocação. Eu vou ensinar o que, de fato? Eu vou falar o que para o vocacionado. Qual o conteúdo que eu tenho para poder, de fato, ajudá-lo a apresentar a ele caminho através do conteúdo, né, da teologia das vocações, né? A questão da pastoral, né? Conhecer a doutrina da igreja sobre as vocações, vamos dizer assim. Não podemos apenas querer fazer animação vocacional, né, com a boa vontade, né? Claro que a boa vontade é válida, é boa, mas assim, não basta. Eu quero fazer animação vocacional, quero ajudar o outro no discernimento vocacional, mas eu não me aprofundo na teologia das vocações. Eu não me aprofundo, vamos dizer, na doutrina da igreja sobre as vocações. Então, como eu vou ajudar? Apenas com a boa vontade? Preciso que o animador vocacional não seja preguiçoso, né? E use, de fato, todas as ferramentas para poder buscar formação para ajudar o outro, né? Eu escrevi um livrinho, vou aproveitar essa propaganda, né, sobre a mistagogia do chamado de Jesus à luz da psicanálise. Esse livro foi escrito, foi publicado, me parece que no ano retrasado. Eu acho que eu não cheguei a vender esse livro, mais de 300 por aí. Eu lancei esse mês um livro sobre exorcismo, já vendi mais de 400. Então, a temática vocacional parece que não empolga, não é de interesse. E mais, não é só da igreja no geral, parece que não é de interesse até mesmo nosso, enquanto animadores e animadoras vocacionais, né?
O livrinho do exorcismo, bem pequenininho, sobre exorcismo, já esgotou não sei quantas vezes. Já tive que mandar fazer, né? Esse aqui nunca esgotou. Estou ainda com muitos volumes, porque parece que não é da intenção do animador vocacional, do batizado, conhecer um pouco mais sobre a teologia das vocações. Espírito missionário. Um animador vocacional deve ter, de fato, um espírito missionário. Ser capaz de motivar e contagiar com entusiasmo, espírito missionário. E aqui, quando a gente fala em espírito missionário, não estou falando apenas de sair de sua terra para ir para outra cidade, para outro estado, mas o espírito missionário é aquele que, né, faz com que a pessoa, o vocacionado, enxergue em mim um amor profundo para com Jesus, a ponto de, a todo momento, eu estar anunciando, estar falando de Jesus, comunicando Jesus, né? Que Jesus possa, pelos nossos próprios poros, né? Nosso próprio corpo, não só língua, mas que as pessoas possam, de fato, enxergar Jesus em nós em tudo. Né? Então, esse é o espírito missionário. É alguém que é revestido do Cristo, ou investido do Cristo. Isso, sem dúvida nenhuma, para a nossa vocacional é importante. Depois, por último, saber utilizar a linguagem acessível e atual para comunicar-se com diferentes gerações. É uma coisa que temos que aprender. Né? A gente, muitas vezes, não tem uma linguagem, dizendo aqui que a gente tem que ser infantil, se infantilizar, por exemplo, a falar de vocação para a criança. Não, a gente precisa ter a linguagem apropriada para que a criança possa entender o que a gente está falando. Senão a gente fala muito, mas não comunica nada. Quem não comunica, né? Todo mundo sabe a resposta. Eu acho que não. Todo mundo novo aí, só vai sou eu, né? Mas quem comunica não vai muito longe, né? Por exemplo, a linguagem com a juventude, né? Hoje, a gente pode passar de um grupo totalmente diferente do outro. Por exemplo, eu vou passar de um grupo ligado à renovação carismática. Qual é a linguagem que eu tenho que usar para um grupo que tem um grupo de jovens, né, que tem uma espiritualidade ligada à renovação carismática? Não deve ser, por exemplo, dos jovens da PJ, a Pastoral da Juventude, né? Fazer também animação vocacional hoje com as vocações chamadas adultas, né? Pessoas com mais de 30 anos que procuram o serviço de animação vocacional. Imagine, a gente precisa ter uma linguagem com essas pessoas, são pessoas que chegam muito formadas, né? Até mestrada, doutorada, e a gente precisa saber também falar com essas pessoas sobre vocação de um patamar que possam entender. Então, veja, a abertura de algo, saber utilizar a linguagem acessível e atual para comunicar-se com diferentes gerações, mas não só com diferentes gerações, eu diria hoje na igreja, com diferentes segmentos. Diferentes segmentos. Eu concluo agradecendo, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, e concluo dizendo, animar as vocações em última análise, uma forma concreta de seguir a igreja, pois garante essa vitalidade e sua missão. Né? O chamado de Deus continua ecoando, mas requer comunidades abertas, orantes, comprometidas, em ajudar cada pessoa a reconhecer e responder com coragem. Então, com coragem. A gente precisa buscar responder com coragem. Né? Seguindo o ensinamento do catecismo, comecei com o catecismo, né? Os papas da tradição católica, compreendemos que a animação vocacional não é uma tarefa secundária. Não pode ser uma tarefa
Servir as vocações é, portanto, servir ao próprio Cristo, que continua chamando trabalhadores para a sua messe. E aqui, né, concluo a minha reflexão. Chegamos ao final de mais uma aula da Escola Justiniana. E você que nos acompanhou, continue conosco nesta caminhada de formação. Assista às próximas aulas, aprofunde seus conhecimentos e permita que a cultura vocacional faça parte cada vez mais da sua vida. Jesus, Maria, José.